Para marcar um ano do projeto PET Terapia, que já atendeu cerca de 80 crianças e 50 idosos no ambiente hospitalar, foi realizado em Passo Fundo, na Pet Store Mundo Aquático, um encontro de confraternização com coordenadores, veterinários, residentes, tutores e também os cães. O evento celebrou a trajetória do projeto, que teve início em novembro de 2016. Durante o encontro, os profissionais envolvidos agradeceram os tutores que disponibilizaram seus cães para participar. Atualmente, 16 cães atuam no projeto, que envolve os programas de residência multiprofissional da UPF, em parceria com o curso de Medicina Veterinária e Hospital São Vicente de Paulo. O fim de semana foi de calor intenso no norte gaúcho. Em Passo Fundo, as temperaturas chegaram aos 35 graus no domingo. Bom, para o início desta semana, a previsão marca chuvas isoladas. Veja então como fica o tempo amanhã e também na quarta-feira. A previsão do tempo para terça-feira é de muitas nuvens com possibilidade de chuva fraca durante o dia. Mínima de 21 graus, máxima de 26. Já na quarta-feira, céu nublado com muitas nuvens e sem chuva. A mínima será de 19 graus e a máxima chega a 28. Biorefinaria é uma instalação que busca retirar o que existe de melhor no uso de recursos para conseguir o máximo de benefícios e lucro. Bom, aqui no Brasil, alguns exemplos de biorrefinarias, como as usinas produtoras de açúcar, etanol e bioeletricidade, já funcionam na prática. Reveja agora uma matéria sobre uma pesquisa da UPF nesta área. A diferença é que, em vez de cana-de-açúcar, milho, trigo ou soja, a universidade trabalha com outra matéria-prima, as algas. É aqui nesta estufa construída atrás do módulo 2 do UPF Parque que funciona a biorefinaria da universidade. Para entender, biorefinaria é um sistema que faz parte da agenda da maioria dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, como no caso o Brasil. E neste processo, para fazer o recurso virar energia, os cientistas utilizam matérias-primas das mais variadas: soja para biocombustível, milho, trigo, cana-de-açúcar e algas para etanol. Nas nossas pesquisas nós já usamos efluentes industriais, né, e já usamos resíduos do processo de produção de soro de leite. Né. E o resultado? O resultado foi bem legal. Isso foi o trabalho de uma mestranda, do nosso mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. A gente conseguiu fazer as microalgas atingirem cerca de 65% a 70% de carboidratos, inserindo esse efluente do processo de produção de soro de leite. Então, normalmente, a espirulina tem 70% de proteínas. A espirulina é a microalga que a gente trabalha para essa finalidade. Uma microalga que tem muita proteína, ela é destinada mais à ração animal, mais a uso na alimentação humana, porque o nutriente principal que está dentro da célula é proteína. Para a produção de biocombustíveis, a gente precisa ou mudar essa bioquímica da alga para acumular lipídio, ou para acumular carboidrato. E esta espirulina que a professora Luciane se refere é cultivada nestes tanques dentro da estufa. Um sistema que tem várias etapas de processamento. Aqui são 5 tanques, mais estes 2 recipientes menores. Juntos, eles auxiliam no estudo das algas. Chamada tecnicamente de biomassa, a espirulina é acompanhada de perto por uma equipe multiprofissional de estudantes. É gente da engenharia ambiental, de alimentos, do mestrado em ciência de alimentos. A Graziele, por exemplo, estuda o quanto a altura da água no tanque e a concentração de algas pode influenciar no aumento da porcentagem de carboidratos. Ela precisa ter um contato maior com a luz, e então se a gente tiver uma altura maior, vão ter microalgas que vão estar mais profundo e elas vão ter um período maior de escuro. E é no escuro, quando elas respiram, que elas liberam mais carboidrato. Elas consomem carboidrato, na verdade. Então, e quando elas estão em contato com a luz, elas acumulam mais. Então, o objetivo, escutando o que você está dizendo, o objetivo é deixar elas mais perto da luz e não no fundo. Isso, é deixar elas mais próximas da luz, para que elas tenham esse contato e consigam crescer e aí sim acumular carboidratos. Este tanque maior tem capacidade para 3.500 litros. A alga, depois de retirada da biorefinaria, vem para este laboratório que fica no CEPA,
o Centro de Pesquisa em Alimentação da UPF. Aqui, ela é trabalhada para alcançar a meta de até 70% de percentual em carboidrato ou açúcar, necessário para uma boa produção de etanol. Quanto mais carboidrato a alga produzir, maior é a possibilidade dela ser usada como matéria-prima para combustível. O Brasil, com todo esse potencial de insolação, de locais quentes, né, e a disponibilidade que a gente tem de água, né, então a gente precisa começar a pensar na utilização dessa tecnologia. As algas se reproduzem numa velocidade maior que a de uma planta tradicional. Enquanto o milho consegue até 4.500 litros por hectare ano, a alga chega a 140 mil litros hectare ano. Isso porque a espirulina se reproduz de 3 a 7 dias. Essa velocidade fez com que a Sindiele se dedicasse a pesquisar e produzir uma ração para ruminantes, a partir de algas de água doce. O trabalho deu tão certo que ela encaminhou a patente de sua invenção. A meta é no futuro aplicar o invento na propriedade da família, porque o pai, produtor rural, tem espaço e recurso hídrico para a produção da ração. Então eu recebo a microalga, eu faço a centrifugação para obter essa biomassa e após isso ela precisa ser seca para ser adicionada em algum alimento. Devido ao sabor, o odor característicos dessa microalga, então uma solução para isso seria encapsular ela para que mascare no alimento esse sabor e esse odor. No caso, para ruminantes, poderia até aumentar a produtividade de leite, obter então uma proteína bypass devido à encapsulação. Já no caso, para alimentos para humanos, então é interessante a encapsulação para que ela não libere esse sabor, e sim ela libere somente no estômago, por exemplo. Aí a pessoa vai comer esse alimento e não vai sentir essas características dela. Com esta pesquisa, a UPF começa a dar os primeiros passos como protagonista de uma alternativa de energia, que lá na frente poderá ajudar e muito na sustentabilidade do planeta. Cultivar microalgas não é difícil, né? Principalmente se for uma microalga como a espirulina, mas requer algum treinamento, né? Mas a gente pode dizer que até cultivo de qualquer cultura requer treinamento, né? Mesmo o cultivo do milho, mesmo o cultivo da soja. Então, depende de a gente conseguir transferir essa tecnologia para o pequeno produtor. Mas quando a gente pensa nessa microalga, existem projetos mundiais, né, que foram fomentados por organizações não governamentais para o uso de microalgas na alimentação, em países que tinham problemas sérios de desnutrição. Então, do mesmo jeito que a gente vem nessa vertente para uso na alimentação, a gente pode pensar, né, em vários produtores produzindo com a finalidade de matéria-prima para a produção de bioetanol. O Brasil tem praticamente 11 mil quilômetros de costa e olha só, 12% das reservas de água doce do mundo estão no nosso país. Nós temos muito potencial hídrico para a produção da espirulina e outras espécies de algas. Se você ficou interessado, quer saber mais sobre a pesquisa e as formas de aplicar na propriedade, o telefone para informações é esse que aparece aí na tela. Bom, nem todo mundo consegue se programar para viajar nas férias. Os municípios geralmente oferecem uma programação para quem fica pela cidade. A gente mostra agora mais uma opção de lazer para você que está curtindo férias em Passo Fundo. A interação dos animais e algumas plantas com a água é fundamental. Esse é o tema da exposição itinerante do Museu Zoobotânico Augusto Rusk, da UPF, que está na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no Parque Ambiental Banhado da Vergueiro. A questão da água como refúgio, como a questão da própria reprodução dos animais, a própria questão de bioindicadores que estão relacionados à água, a questão das doenças também, os animais que podem causar doença, que têm uma intimidade com a água, a questão também da própria alimentação. A exposição tem 13 painéis autoexplicativos que buscam incentivar a educação ambiental em jovens e adultos que frequentam o espaço.
Essas formas de exposições que nós estamos realizando já desde o mês passado, essa é a segunda exposição que estamos fazendo, serve justamente para isso, né, para informar a população da temática ambiental e também dessa forma educá-la, né? Nós acreditamos que as pessoas precisam conhecer a temática para também cuidar do meio ambiente. Então, é a segunda exposição que estamos realizando, essa em parceria aqui com o Musar, né, que traz o tema principal, a água, a biodiversidade e a relação com os seres vivos. O Parque Banhado da Vergueiro funciona das 8 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Já nos finais de semana, fica aberto das 10 da manhã às 6 horas da tarde. Essas foram as informações de hoje. A gente volta amanhã ao vivo, ao 12h30, com muito mais conteúdo para você. Um ótimo início de semana e até mais.